Olá, sou Daniel Menezes Gil, economista, sou seu consultor empresarial. Com mais de 30 anos de experiência no mercado profissional e mais de 15 anos de experiência no setor e no segmento de consultoria empresarial. Estou aqui então para fazer um rápido resumo do meu boletim informativo que eu divulguei ontem nas redes sociais. E o primeiro tema que eu abordei foi a decisão da Banco Central inglês sobre a redução em 0,25 pontos percentuais da taxa de juros básicas da economia. Foi em consonância com a decisão do Banco Central Europeu, que também reduziu, e diferente da decisão de economia, de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, como nós vimos na semana passada, e está no meu boletim da semana passada, ele optou pela manutenção da taxa básica. E o Brasil optou pelo aumento da taxa básica de juros. Essas decisões de políticas monetárias, elas interferem na conjuntura nacional dos países, que tem o foco de, no caso, uma redução de taxa de juros, estimular as economias locais, a economia para a produção, aumento de consumo, e o extremo é o caso do Brasil, que optou pelo aumento da taxa de juros no sentido de fazer um enxugamento de liquidez de mercado. E com isso faz com que as taxas de juros e os custos para as empresas fiquem mais altos, no caso do Banco Central, que decidiu por uma redução da taxa de juros europeu e o inglês, eles estão dando estímulos, eles querem que a economia aqueça no sentido de gerar riquezas, renda, e são decisões que os bancos centrais tomam de longo prazo. Isso afeta diretamente o seu negócio. Como é que o seu negócio vai se posicionar no médio e no longo prazo? São as perspectivas que esses bancos centrais estão definindo para as conjunturas econômicas. O outro tópico que eu apresentei foi então com relação à depreciação do dólar frente a várias economias, né? Então, o real se valorizou até tenho aqui os percentuais, né? Por exemplo, o real se valorizou em 6,52 frente ao dólar, o euro 5,92 e tem outras economias aqui, ó, a libra esterlina em 6,36, 1,17 para o peso chileno, o peso uruguaio 5,56, porque as decisões, e depois tem a ver com o próximo tópico que eu abordei no meu boletim, as decisões de incertezas da economia em função das decisões políticas que o novo presidente americano está tomando, estão gerando incertezas quanto ao desempenho da economia americana. E isso faz com que investidores estejam mais apreensivos e saindo de investir nesse momento, numa decisão de curto prazo, para o que qual é a repercussão na economia americana dessas decisões do novo presidente, certo? E o outro tópico que eu abordei foi uma pesquisa muito interessante feita com 1.242 líderes mundiais que fazem parte mais ou menos distribuídos em 52 países, feita pela The Global Advisory and Accounting Networking, que fez uma pesquisa, e um dos temas que eu trago aqui, eu tenho outras informações, se você tiver interesse, pode me contatar. Eu fiz eu apresentei um questionamento que é o seguinte, eles questionaram qual é o principal fator vamos ver aqui, ó, bem certinho, questiona qual seria o maior risco para as empresas crescerem em 2025. Então, 78% dos pesquisados apontaram como as incertezas econômicas. Então, aqui, as incertezas econômicas, eu faço um link com as decisões dos bancos centrais, das políticas econômicas, a conjuntura norte-americana com as decisões de política do novo presidente, que está afetando todo mundo, renegociando tarifas, etc. E está repercutindo nas economias dos diversos países. Em função disso, é muito interessante e uma abordagem que exemplifica bem essa questão de incertezas com que o parâmetro que a gente tem em relação à oscilação das economias
frente aos mercados financeiros. Em dezembro nós tivemos uma saída de capitais do país. Agora com essas incertezas da economia americana, a gente tem uma dificuldade então de entender no curto prazo o que vai acontecer, mas a gente tem um efeito que eu acredito que vai se perdurar por muito tempo, que está ligado diretamente com as multinacionais. As multinacionais hoje em dia elas têm um poder econômico muito grande, lidam com muitos recursos e são muito expressivas nas suas decisões financeiras na conjuntura econômica. Então, quando uma multinacional decide entrar ou sair de um país, enviar recursos para a matriz, isso afeta diretamente a conjuntura econômica pelo volume de recursos e muitas vezes o que eu estou começando a identificar é que as economias, as políticas econômicas, as políticas monetárias não estão dando estão sendo suficientes para coordenar todos esses desequilíbrios financeiros que acontecem. Desequilíbrio no sentido de que sai do lugar e vai para outro, né? Então, isso tudo, inclusive, tem um livro muito interessante, que é esse aqui, The Next Convergence, do Michael Spence, que foi Nobel de Economia, e que ele explica, ele faz todo um histórico nesse livro aqui, lá desde o início da Revolução Industrial, onde as empresas exploravam as colônias e mandavam recursos para matrizes. E mais ou menos é o que a gente está revendo hoje em dia, no sentido de que as empresas mandam os recursos para suas matrizes. E isso acaba interferindo completamente nas conjunturas nacionais de diversos países que esses volumes são sacados. E aí, como é que a sua empresa vai se preparar para essas incertezas? Essas incertezas já estão sendo apresentadas nas próprias pesquisas com os líderes empresariais. Então, esse é o recado de hoje, que está lá no meu boletim. Acesse os boletins, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar esse boletim e faça comentários. Eu estou aqui para ajudar a sua empresa, a sua organização, posso elaborar relatórios para a sua empresa e fazer estudos de previsões de como a sua empresa pode se comportar nesses novos desafios que são as incertezas que todo mundo está julgando, né? A pesquisa está dizendo isso. Então era isso, um bom dia de trabalho para todos.